pessoal, tudo bem? Eu sou a Kati, sou professora, pedagoga e tô aqui pra gente conversar um pouquinho a respeito de TCC. Vamos conversar? Bom, no vídeo passado nós já falamos a respeito de como estruturar o TCC, como fazer um bom referencial teórico, onde achar referências teóricas boas e também falamos a respeito de como definir um bom tema. E os principais tópicos em relação a como definir o bom tema é sobre você procurar um tema que tenha uma ampla gama de pesquisas e possibilidades de pesquisas. Então, se você ainda não viu esse vídeo, volta no vídeo anterior e eu tenho certeza que você vai conseguir começar a caminhar de forma mais clara sobre a sua construção de TCC. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre pondo a mão na massa, como na prática a gente consegue fazer essa construção. Então vamos começar falando sobre a estruturação básica de acordo com a norma ABNT do nosso TCC, do nosso arquivo. Esse aqui é o meu TCC impresso, essa aqui foi uma via de rascunho que eu imprimi para que eu pudesse fazer algumas observações para na hora da minha apresentação eu poder gerenciar ali o meu tempo de forma melhor. Então, a minha banca, ela liberou que a gente pudesse não ler, mas usar como apoio o TCC impresso. Então, eles solicitaram uma via do TCC para eles e nós poderíamos levar uma via de apoio na hora da apresentação. Porque tínhamos um tempo muito curto. A minha apresentação, o tempo inicial foi de 10 minutos. Quando chegamos lá, a banca mudou o tempo e colocou para 20 minutos, sendo que depois eles colocaram um acréscimo de mais 10 minutos, caso fosse necessário o estudante se estender com o conteúdo. E para mim foi necessário. No final, a minha pontuação foi a maior que a banca deu para a apresentação. Então, eu me saí muito bem e por isso trouxe para vocês algumas dicas de como fazer, tá? Então, embora tenha chegado muito perto do tempo de apresentação, do tempo máximo, eu ainda consegui sair com 1 minuto antes do fim. Então, é muito importante que você consiga cronometrar bem seu tempo. Como eu consegui fazer isso? Eu consegui ficar mais perto da pessoa que estava gerenciando os slides e o cronômetro estava na mesa dela. Então, eu consegui observar a contagem do meu tempo e faltando 1 minuto eu encerrei a apresentação. Se você não tiver um apoio na hora da sua apresentação, é bom você ir com o relógio, ativar o seu cronômetro e estar sempre observando para não perder o tempo. Porque passado o tempo ou ir muito antes da finalização do tempo conta ponto de corte na sua apresentação, então é legal ficar bem atento a essas coisas. Mas vamos então para a estruturação. Para começar, nós temos a capa. A capa principal, ela consta o nome da universidade e o curso que você faz, o seu nome completo e o tema. Aqui o meu tema foi o brincar e o lúdico no aprendizado. A cidade aqui embaixo e o ano de apresentação. Depois, nós temos outra capa. São 2 capas. Nessa daqui começa com o seu nome, o tema do trabalho e aqui embaixo, para onde você destina o seu trabalho. Aqui para mim ficou o projeto educativo apresentado à faculdade como requisito parcial à conclusão do curso de pedagogia. E aí você coloca o supervisor do seu trabalho. Na minha faculdade, eles não disponibilizaram para a gente nenhum tutor e nenhuma pessoa para nos auxiliar nesse trabalho. E eles não chamam de TCC, eles chamam gestão de projeto. Então tem que ficar bem atento a isso, porque eu nem sabia que ia ter TCC pra gente fazer, porque quando eu fiz minha matrícula eles disseram que não seria necessário, só que depois o sistema da faculdade mudou e eles passaram a exigir novamente. E eu quase não consegui entregar em tempo, eu tive menos de 1 mês para conseguir fazer esse TCC e entregar. Então é bem necessário ficar atento a essas coisas. Lá na minha faculdade se chama gestão de projeto e você tem que apresentar, é obrigatório apresentar. Na minha turma tiveram muitas dúvidas, inclusive eu tive essa dúvida de vai ser necessário apresentar ou não, como vai funcionar? E aí eles determinaram que seria necessário apresentar e caso não, você é reprovado. Então precisa ficar muito atento a isso. Se você perder as datas, você também pode ser reprovado. Então preste atenção nessas coisas. Então nós vamos ter, depois daquela segunda capa, aqui a introdução. Para via de conhecimento.
A introdução é a última coisa que deve ser feito no seu trabalho. Ah, mas Kátia, a introdução não é o que abre o trabalho? A introdução é sim o que abre. Só que a introdução ela precisa ser um resumo de tudo que aparece no seu trabalho. E na introdução tem que ter um pouquinho da conclusão também. Então, a minha introdução, ela ficou aqui em 1,5 lauda, que era o período máximo que a gente tinha para preencher, entre meia lauda e 1,5 lauda, a minha ficou em 1,5 lauda. Então você precisa fazer de fato uma introdução, uma pequena introdução, um pequeno parágrafo do que você vai abordar. E depois você começa a trazer a problematização do seu trabalho e algumas respostas ou perguntas retóricas. Eu trabalhei com perguntas retóricas e fiz uma citação do Huizinga no final da minha, essa parte que tá rosinha aqui, foi uma citação que eu fiz para concluir a minha introdução. E partindo dessa introdução, dessa citação, eu comecei os meus objetivos. Aqui eu tenho os objetivos. Objetivo geral, que eu coloquei verificar as relações do brincar e do lúdico como facilitador e meio de aprendizagem na infância, bem como sua importância no ensino infantil e o papel do professor. E os objetivos específicos, analisar a definição do jogo, distribuir sua aplicação, verificar resultados. E então partimos para a problematização. No meu TCC, na solicitação da faculdade, eles pediram pra gente criar uma situação hipotética, tá? No campo da hipótese, não era uma situação aplicável e nem aplicada, não era pra gente fazer nada real sobre isso, era pra ser uma suposição. E aí eles pediram pra gente criar uma problemática em cima do tema que a gente escolheu. Não tinha tema pré-definido, eles não deram sugestão de tema, eles só entregaram um material de leitura básico para que a gente pudesse se nortear, que eu acabei nem usando esse material. Então, fica a critério de cada estudante se usa ou se não usa o material que a banca fornece. Eu coloquei falando um pouquinho sobre as problemáticas que a educação básica enfrenta, os paradigmas e as mudanças exigidas na educação e que os documentos norteadores se atualizaram, então a educação precisa se atualizar junto com eles. Passado disso, vem aqui o meu referencial teórico. E aqui eu inicio abordando sobre os principais norteadores da educação infantil no Brasil, a LDB, BNCC e PCNs, e começo falando um pouquinho de alguns dos principais autores. Eu abordei Froebel, fiz 1,5 lauda com o conteúdo dele, Montessori, que eu falei para vocês que tive muita dificuldade para conseguir pesquisar mais sobre ela, foi realmente muito difícil porque é bem escasso o conteúdo de Maria Montessori em português, eu tive que traduzir muita coisa, então fica atento, você vai precisar da ajuda do amigo Google Tradutor. E caso você tenha habilidade com línguas estrangeiras, como foi o meu caso, melhor ainda. Eu não precisei fazer tantas traduções porque eu tenho habilidade com inglês, espanhol e um pouquinho de italiano, então deu para eu me virar. Caso não, você vai precisar da ajuda do Google Tradutor e um bom dicionário do seu lado, porque determinados conteúdos a gente não encontra em português, então é necessário a gente explorar material de outros países para conseguir sanar todas as possibilidades de pesquisa do nosso trabalho. Essa é uma coisa muito importante, não se prenda só ao que tem disponível em português, porque isso pode ser um grande problema para você mais na frente, porque afinal a gente está tratando de uma área de pesquisa científica. E pesquisas científicas precisam ter muitas elucidações, muitas confirmações, e você também precisa, além de tudo, estabelecer uma boa teoria, uma boa base. Você faz isso trazendo um conceito de um lado, o conceito do outro, e você pode também trazer um enfrentamento entre esses conceitos, tirando o seu ponto de vista. Como assim, Kátia? Você pode, por exemplo, falar, no caso da educação tradicional e educação renovada, essa nova educação com respeito, educação que nós temos hoje estabelecida na BNCC, nos PCNs, na LDB. Então, nós precisamos trazer, por exemplo, um ponto da educação tradicional, a educação antiga e a educação nova. Por exemplo, a educação tradicional. O professor era o detentor do conhecimento. O aluno estava vazio, ele era um quadro em branco e o professor ia pintar esse quadro. Na nova educação, o aluno traz conhecimentos prévios de casa, ele tem um conhecimento e esse conhecimento precisa ser enriquecido e moldado.
O papel do professor não é colocar conteúdo no aluno, é validar o conhecimento que o aluno tem e enriquecer. Aluno não é depósito de conhecimento e professor não é detentor de conhecimento. Então, esses dois conteúdos estão se chocando. De que forma a gente pode trazer um conteúdo sobre isso, desse enfrentamento? Podemos trazer, por exemplo, Montessori, que fez esse choque, e ela fala que a educação precisa seguir deixando a criança livre à exploração e ao conhecimento, validando o conhecimento prévio, mas também buscando novas intempéries, novas divisões, novas problematizações a serem resolvidas em sala de aula entre professor, alunos e aluno e aluno. E tudo isso deve ser validado, são experiências validadas. Esse é um exemplo do que nós podemos trazer. Você pode estabelecer uma base firme no seu TCC, trazendo confrontos de informação e uma solução diante dela. Eu trabalhei bastante sobre isso aqui também, mas isso é conteúdo ainda para outro vídeo. Continuando, depois de Montessori eu trouxe Piaget, trouxe uma lauda e meia de Montessori e aqui mais ou menos uma lauda inteira de Piaget. Depois de Piaget vim para Vygotsky, que é outro pensador bem importante na área da educação. Trouxe sobre os pensamentos dele do brincar, do brinquedo e do jogo. E por fim, metodologia ativa. Na minha proposta do TCC, eles solicitaram que trabalhássemos com metodologia ativa. Então, eu escolhi a gamificação como metodologia ativa. Se você não sabe o que é metodologia ativa, vale a pena a pesquisa. São formas de você conseguir solucionar em sala de aula problemas do nosso cotidiano e de abordar e abarcar matérias e fundamentos diferentes na educação. Coisas que temos no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente está muito adaptado a fazer da forma tradicional. A metodologia ativa, ela vem como uma forma, uma solução, uma elucidação de como fazer tudo de forma diferente, renovada, para acompanhar a cabecinha dessa nova geração. Eu trabalhei aqui com gamificação, que é uma metodologia de transformar conteúdo em jogos e trabalhar o conteúdo em forma de jogo em sala de aula. Não trazendo uma brincadeira, sei lá, amarelinha ou algo desse tipo, mas desenvolver jogos de acordo com cada tema da sala de aula. Aqui eu coloquei como exemplo matéria de ciências, um jogo sobre as plantas, escolhendo e escondendo pela sala partes das plantas, dividindo as crianças em grupos, para que eles pudessem procurar e de acordo com o conhecimento prévio deles, o conhecimento que eles trazem de casa, dividir as partes das plantas, o que é raiz, o que é caule, o que é folha, o que é fruto e o que é semente, e para que serve cada uma delas, sempre valorizando o conhecimento prévio que a criança traz. Isso é muito importante de ter em mente. Todo mundo tem algum tipo de conhecimento. Todo mundo tem o que ensinar e o que aprender. E essa metodologia de ensino valida muito esse tipo de coisa. Então eu acho muito bom a gente poder trabalhar com essas coisas. Meu próximo tópico é um cronograma, um planejamento de aula que nós precisávamos fazer para mais ou menos uma semana de aula. Então eu desenvolvi aqui o meu cronograma em cima da matéria de ciências, como eu já falei para vocês. O início do cronograma é a gamificação e eu termino com os recursos e a avaliação. Aqui eu coloquei como recursos coisas do dia a dia, dividir a sala em ilhas de conhecimento e nós podemos colocar coisas, por exemplo, para desenvolver, isso é baseado no ensino de Montessori, essas ilhas de conhecimento. Você pode selecionar áreas da sala para colocar coisas específicas que a criança pode explorar. Maria Montessori defende, Froebel também defende, que a criança não pode ter nenhum impedimento ao seu livre movimento, porque não existe o ensinamento da mente apenas. A criança não aprende sentada escrevendo, a criança aprende se movimentando, andando, explorando, mexendo, e nós precisamos explorar mais essas coisas. Faz parte do instinto humano e a gente precisa estimular isso. Então eu defini uma divisão da sala, espaçando as carteiras e colocando coisas de conhecimento específico sobre cada uma delas para que as crianças de forma livre e espontânea pudessem explorar e depois seria feita uma avaliação. Essa avaliação, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, ela deve seguir com observação e anotação,
Crianças do ensino infantil não fazem prova, certo? Prova escrita valendo nota. Isso não pode acontecer, isso está previsto em lei. A avaliação do ensino infantil é feita por observação e atividades avaliativas para nivelamento e não para reprovação e aprovação. Por fim, temos as referências, que eu falo muito para vocês, porque na minha faculdade eles prezam muito pelo referencial teórico. Se você não traz suas referências de forma muito bem escrita, você recebe ponto de corte. Inclusive, seu material ele pode ser colocado como plágio e eles podem desconsiderar o teu material. Então, eu falo muito sobre referência, sobre anotar bem as referências, porque você pode acabar tendo cortes na sua nota por conta de referências mal colocadas. Então, qualquer site, livro, revista que você pesquise, é muito importante anotar sempre as suas referências. Como eu não comecei, eu falei no vídeo passado, eu não comecei a fazer no período que eu apresentei, desde o início da faculdade eu venho pesquisando para montar o meu TCC, então para mim, foi mais fácil abrir um bloquinho de notas no meu telefone e tudo que eu lia, tudo que eu pesquisava, tudo que eu estudava, eu anotava as referências e depois foi só passar para cá em ordem alfabética, que é importante estar em ordem alfabética, tá? Então eu tenho aqui 2 laudas de referência das minhas pesquisas e, por fim, o encerramento. Na minha apresentação, a ideia que eu tinha era terminar com um agradecimento, só que o meu tempo não deu e eu precisei cortar essa parte, mas se você pode, conclua com um agradecimento, primeiramente a Deus por ter te capacitado a chegar até aqui e segundo, a quem estava ao seu lado. Não esqueça de ser grato e, novamente, trazendo alguns tópicos do vídeo anterior, se sinta capaz porque você é, não deixe a ansiedade te boicotar diante de todas essas coisas, procure um bom referencial teórico, estipule um bom tema com amplo campo de pesquisa e também busque sempre normativa BNT. Vou deixar os links aqui embaixo para que você consiga fazer a edição conforme a sua necessidade. Se tiver dúvida, você pode montar um prévio, eu fiz isso, eu montei um documento prévio. E aí veio para algumas pessoas que também são universitários, que já eram professores, que podiam me ajudar e pedir para eles fazerem uma correção. Isso me ajudou a nivelar melhor o meu TCC, corrigir erros ortográficos e gramaticais e também enriquecer as minhas teorias. Então é muito importante que você possa contar com outras pessoas, certo? Caso você não tenha uma pessoa para contar, bom, prazer é sua Kate. Posso te ajudar com o que você precisar. Você pode deixar aqui um comentário e a gente vai se ajudando. Devagarzinho vamos montando uma parceria e a gente pode chegar muito longe junto, certo? Então, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui porque ele já está bem extenso, mas voltamos no próximo episódio para a gente concluir como fazemos esse TCC, tá bem? Então, até lá, um beijo, obrigada por assistir até aqui, tchau!